Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos para a próxima aula? Vamos lá, começa a aula aí. Bora assistir a aula, vamos? Na aula de hoje vamos estudar aí os métodos de custeio dentro da nossa disciplina de custos e preços de venda. Apropriação de custos. Então, como é que funciona isso aí? O custo contábil. Então, geralmente, o custo contábil ele é avaliado pela média ponderada móvel ou PEPs, que são permitidos no Brasil. Isso tudo para empresas, né, que são optantes do lucro real. Então, são obrigadas a fazer um desses dois métodos. Obrigatória a apropriação total de custos, né, todos os custos diretos e indiretos, que são ocorridos no período para os produtos. Isso se chama de absorção total ou absorção real de custos. Custo gerencial. O custo gerencial nós fazemos a apropriação de materiais pelo custo de reposição, que é aquele custo que quanto custaria para eu repor o meu estoque se fosse comprar hoje. Então, é a cotação de mercado, né? O preço de mercado. Mais a estimativa de fretes, menos os impostos recuperáveis, mais juros, né? Mais mão de obra estimada, custos gerais de fabricação estimada. Então, nós temos ali uma legenda, logo abaixo, né? Mão de obra e CGF, que é custos gerais de fabricação. A matéria-prima ela é apropriada através da alocação quantitativa e financeira, diretamente ao produto em processo de fabricação. Esse é o caso de matérias-primas, insumos, embalagens, etc. Né? Apropriações de custos com processos. Então, entenda-se processo, né? Mão de obra, tempo de máquina, depreciação, então, isso aí tudo faz parte dos processos. Né? Processo de fabricação, como é feito o produto. Né? Nós temos aí a classificação da seguinte forma: diretos e variáveis, preponderantemente. Então, é o custo, né, com pessoal, onde entra mão de obra e mão de obra tarifeira, se for o caso. Diretos e mistos acontece raramente, né? Que é a mão de obra direta com perda de produção no início do processamento. Nós temos também os custos diretos e fixos. Esse tipo de custo diretos e fixos para apropriação do produto é muito raro, né? Então é a mão de obra direta em processos automatizados. Indiretos e fixos, então acontece frequentemente, que a supervisão de pessoal de apoio e pessoal né, que está ligado indiretamente à produção. Bom, aqui, lógico, quando se fala de processo de mão de obra, nós temos uma tabela. Essa tabela aqui é interessante que cada empresa, né, procure montar a sua tabela, porque ela parte de uma tabela básica, né? Parte de uma tabela básica e vai sendo incrementada de acordo com a necessidade da empresa. Então, cada empresa deve montar a sua. Isso aqui é somente a título ilustrativo, entende? Com uma ideia de como que você monta uma tabela de encargos sociais, com os encargos sociais. Então, eu falo aqui que é uma estimativa, eu já vou mostrando assim, né, que é uma estimativa, que não é uma tabela oficial, tá? Cada empresa tem que montar a sua, porque os encargos eles podem ser variados, de acordo com o risco, né? De acordo com o sistema S, aqui, né? SESI, SENAI, SESC, SENAT, SEST, etc., pode variar. Algumas têm INCRA, SEBRAE, né?
mais o FGTS aqui, a contribuição social para reposição de perdas do FGTS, que não é cobrado mais, mas ficou ainda aqueles 10% da multa, né? Contribuições sociais. Então, empresa industrial com mais de 500 empregados contribui com mais 0,2%, 20%. Isso aqui, cada empresa deve, né, buscar o seu de encargos, né? A micro e pequena empresa enquadrada no Simples tem percentuais reduzidos, exceto o FGTS, que continua a 8%. Então, ela pode ter aí um INSS de 1,2 até 4,3 sobre a receita. É reduzido, né? Depende, né? Porque aqui só dificulta o cálculo na hora de você apropriar isso aqui aos produtos. Porque tenha ou não tenha empregado, você vai estar pagando esse INSS, né? É uma coisa assim bem complicadinha. Eu digo até que a lei, de vez em quando, ela atrapalha, por exemplo, a contabilidade, atrapalha a gestão, né? Porque no Brasil tem-se o costume de para que fazer fácil se complicar é melhor, né? Daí nós temos também, aqui dentro dessa tabela de estimativa de encargos, as remunerações indiretas com incidência das contribuições. Vejam que nós temos a 13º, então você vai fazer uma provisão, ter mais 8,33. Férias, mais 8,33 por mês. Abono, licença médica, licença nojo, gala, feriados. E aqui, né? Isso aqui, ó, aviso prévio, indenizar, trabalhado, né? Licença militar, tudo tem um custo que foi estimado aqui, mas esse custo estimado aqui foi para, né, se não me engano, construção civil. Essa tabela aqui já é antiga, eu só coloco a título de exemplo, tá? Tem que atualizar ela. Tem que ver se vocês têm isso aqui. Professor, mas como que eu acho, por exemplo, um percentual aqui de licença militar se na minha empresa só trabalha mulheres? Não tem licença militar. Então, se não tem, tira fora do teu encargo. Foi estimado aqui para essa empresa de 0,8, né? 0,8. O repouso semanal remunerado, incidência do 13º das férias, né, com abono sobre os demais grupos. Então, aí vai se montando e a tabela vai crescendo. Por isso que o pessoal diz que chega a 100%. Nossa tabela aqui vai passar de 100%. Remunerações indiretas sem incidência das contribuições sociais, né? Mas ó, nós temos lá 6,54, adicional de rescisão, contribuição social na rescisão, indenização adicional, tudo isso aqui assim, em cima de estimativa, né? O PIS, COFINS, né? Seguridade Social, né? Para a Seguridade Social, tá? 2%. Incidência acumulada do primeiro grupo sobre o primeiro subgrupo do segundo grupo. É complicadinho isso aqui. Você tem que prestar atenção o que é o primeiro grupo, o que é o segundo grupo para saber. Então aqui está dando, em média, nessa tabela que eu estou apresentando para vocês, se o risco for leve, 126,64% sobre o salário. Isso só em cargos sociais. Médio, 128 e grave, 129. Ou seja, no cálculo de custo, se você está fazendo o custo estimado, mesmo que seja um custo padrão, que depois vai fazer o ajuste, né, pela absorção total, tranquilamente vocês vão chegar na faixa dos 130%. Ou seja, todo e qualquer salário, aproximadamente, você vai ter que multiplicar por 2,3 para dar os 130, né? Então, o encargo você tem que multiplicar por 2,3, vai dar 2 salários, né? É bastante. Ele vai crescer no custo hora, né? Vai dobrar o salário e mais 0,30%, mais 30%. Né? Aqui nós temos a memória de cálculo, né, da provisão do 13º, como que é feito, né, 1/12 de cada mês, sobre o calendário, fração,
maior ou igual a 15 dias, né? Cada mês o calendário é tratado independentemente. Aqui tem toda a formulazinha para vocês poderem calcular isso aí. Né? Tem mais memória de cálculo, né? A provisão para férias e o abono constitucional, né? Que é o abono de férias. Como que se calcula isso para cada tipo de risco? Eu tenho aqui uma fórmula para cálculo do custo das horas efetivas. Então, o ET aqui, o RET, como o pessoal chama, né? Com H, são horas efetivas de trabalho, a média mensal em um ano. Isso aqui é interessante sempre manter atualizado com essa formulazinha, para você saber qual que é a média salarial da produção, para fins de cálculo de lista de preço, né? Custos gerenciais, e mesmo para estabelecer um custo padrão, né? Como eu já falei nas aulas anteriores, você pode estabelecer um custo padrão e usar esse custo padrão para baixar os estoques, para fazer o controle de estoques, para produtos acabados. Só que depois, a cada final de período, tem que fazer o ajuste da absorção real, né? Para ver se você apropriou a mais ou a menos, tem que ajustar o CMV e os produtos acabados, né? Que estão lá, acabados em processamento também. São 3 lugares que você tem que ajustar. Aqui nós estamos usando o cálculo dos domingos e feriados, são excluídas as horas das horas pagas, ficando somente horas efetivas, a média mensal trabalhada, ok? Essa fórmula aqui, voltando de novo lá, nós vamos trabalhar ela mais na hora de fazer cálculo de custo. Então nós vamos ter aí um vídeo, né, um vídeo aula, só com a aula de cálculo de custo. Então nós vamos colocar toda essa teoria na prática. Então nós vamos usar ela lá na frente, mas eu já estou passando agora, né? Que nós estamos vendo nesse capítulo aqui. A fórmula para encontrar o custo hora média de um setor, né? Então ela pode ser usada para cálculo de um funcionário apenas, se for o caso, né? Ou de um setor, né? Ou de vários setores, ou da fábrica toda. Depende muito do interesse da necessidade da empresa, né? E o porte também. É calculado aqui custo hora, né? O salário hora total divide pela quantidade de funcionários, multiplica pelas horas pagas. Então você está encontrando a média de hora do funcionário pelas horas pagas. Vai dividir pela hora efetiva do trabalho. Daí você vai ter que colocar os encargos sociais. Então, encargos sociais divide o percentual por 100 mais 1 para fazer o cálculo de montante, nessa fórmulazinha. Você aplica sobre esse montante encontrado aqui nesse bloco. Então, o primeiro bloco e multiplica direto pelo fator do segundo bloco. Isso aí depois, na hora de calcular o custo, eu explico novamente. As legendas, né, do que é cada um. Aí vocês poderão, né, de repente, para aqueles que querem mais informações, dar uma paradinha no vídeo, né? Para o vídeo e pode bater foto, copiar. As minhas aulas são livres, né? Eu não me importo que vocês copiem, que compartilhem, que outros professores usem para suas aulas, cursos de AD pode usar, né, com material complementar, aí não tenho restrição nenhuma. Está autorizado já aqui já com né, tem a minha autorização e minha assinatura já, verbal, né? Mas pode usar à vontade. Porque o pessoal tem me perguntado, professor, nós podemos usar isso aqui como dar referência, né, no caso, para o pessoal, né, para os alunos, e eu tenho falado sempre o seguinte, não, podem usar isso perfeitamente para os seus alunos, na sua empresa, né, podem usar à vontade. A identificação de custos. Então, nós temos na identificação de custo o custeamento direto ou custo variável, né? Esse custo, geralmente, ele é avaliado pela média ponderada móvel, né? Ou o PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai.
Esses dois métodos são os métodos que são permitidos no Brasil. No Brasil. Os materiais são de fácil identificação e apropriados diretamente ao produto pelo valor e quantidades consumidas no processo de fabricação. Custeamento direto ou variável, né? Então, ainda continuando com essa parte, né? Nós temos mais algumas definições aqui. Atribui aos produtos apenas os custos que se alteram com o volume. Determina a margem de contribuição, né? Abatendo aí das vendas os custos e despesas variáveis. Proporciona lucro bruto ou direto maior, né? E lucro final menor do que pelo custeio por absorção quando existem estoques não vendidos. Custeamento direto ou variável. Iguala o lucro final ao apurado pelo custeio por absorção. Quando a produção for igual às vendas, ou seja, sem estoques no final do período, possibilita a comparação dos custos dos produtos em bases unitárias, independentemente do volume de produção. Ainda dentro de custeamento direto ou variável, nós temos algumas observações. Facilita o desenvolvimento da relação custo-volume-lucro, facilita a elaboração e controle de orçamentos, possibilita a determinação e controle de padrões, fornece mais instrumentos de controle gerencial. Apuração por produto. Sistema utilizado por empresas que produzem bens independentemente do cliente. Produção destinada ao estoque e posteriormente comercializada. Produtos padronizados, produzidos em grande escala e em linha específica. Ainda dentro do item apuração por produto, nós temos lá, os custos diretos são apropriados aos diferentes produtos. Os indiretos são alocados por rateio. Os custos da matéria-prima direta é resultante da soma das requisições. E o custo da mão de obra direta é resultante da apropriação das horas empenhadas. Já a parcela do custo indireto é sempre resultado de rateio. Então, vocês sabem que sempre que tem custo indireto, o nome já diz, custo indireto você não aloca diretamente ao produto e ele depende de um rateio. Quando você faz a apuração por produto, daí o sistema utilizado por empresa que produzem bens independentes de encomenda do cliente. Produção destinada ao estoque posteriormente a ser comercializada. Os produtos são padronizados, produzidos em grande escala em linha específica. Os custos diretos são apropriados aos diferentes produtos. Os indiretos são alocados por rateio. O custo da matéria-prima direta é resultante da soma das requisições. O custo da mão de obra direta é resultante da apropriação das horas empenhadas. E a parcela do custo indireto é resultante do rateio. Ok, gente? Bom, absorção total de custos. Absorção total de custos é uma coisa que a Receita Federal pede, né? Que as empresas atribuam ao produto todo e qualquer custo industrial. Então, ao final, mesmo que você use um sistema de custeamento padrão, um sistema de custeamento direto, ao final do período, geralmente de um mês, né, o que o contador deve fazer? Deve fazer a apropriação desses custos, zerar a conta de custo de produção e alocar esse custo restante no custo de produtos em elaboração e nos custos de produtos acabados e no CMV. Vai depender da proporção aí e do critério de absorção que vai ser adotado. Então, neste caso, aí usa-se o custeamento direto e todos os demais custos são posteriormente apropriados ao produto, principalmente para fins de resultados. Ok, gente? Eu acho que eu corri aqui, né?
um pouco o vídeo, porque eu apertei com muita força aqui, né? Aqui, nós estávamos aqui. Considerações finais, então. Por qualquer dos sistemas, a apuração não apresenta diferenças relevantes, tá, gente? Os custos indiretos em um sistema podem transformar-se em diretos em outro sistema e vice-versa. O custo total dividido pela quantidade é o custo unitário. Isso é um critério, não precisa nem falar. Deve-se determinar a equivalência entre produtos diferentes que passaram por processos diferentes e terminaram em um processo comum. Lógico, esses produtos vão ter um custo diferente, né? Vai ser diferenciado de um de outro. Aqui nós temos um gráfico que eu estou mostrando para vocês como que funciona a absorção total de custo. Então nós começamos aqui com esse quadro verde, que é o custo de produção. Daí nós temos aqui os custos variáveis, né? Variáveis porque eles são diretos, né? Variáveis indiretos. Matéria-prima, mão de obra direta, energia elétrica, força combustível, lá. Os fixos, mão de obra indireta, depreciação, aluguel, energia elétrica, iluminação, supervisão. Isso aqui tudo ele é apropriado para produtos de elaboração. Vocês estão acompanhando aqui o ponteiro do mouse, né? O ponteiro do meu mouse ele é iluminadinho, né? Vocês estão enxergando aí. Estoque da produção acabada, ele vai para estoque de produção acabada. Depois de vendido, ele vai para resultado, né? A apuração do resultado das vendas. É subtraído, né? Vai para CPV, que é o custo de produtos vendidos, ou CMV, custo das mercadorias vendidas. E nós temos aqui no balanço, né? na DRE, o resultado bruto da empresa. Bom, ainda falta falar uma coisinha aqui para vocês, que é os rateios, né? O processamento por centro de custos. Centro de custos, na verdade, é a alocação de custos, né? Por setores. Então, os custos são alocados para setores, são apropriados ao produto de acordo com o tempo e quantidade que transitaram pelo centro de custos. Então, nós podemos ter o centro de custo 2, 3, né? 4, 5, 6. Feitas as apropriações, né? Dos respectivos custos. Depois, os produtos, quando passam aqui, levam a carga de custo referente ao produto que está passando por ali, por aquele centro de custo, equivalente à sua produção. Então é daí que sai o valor, né? Daí por centro de custo. Cada centro de custo atribui o seu valor naquela fase da produção. Entendido, gente, o que é por centro de custo? Daí o custo baseado em atividade, que é o custo ABC. Né, o nosso custo ABC. ABC que vem do inglês, né, porque se usa muito o termo ABC, que é do inglês. Atribui aos objetos dos custos, produtos, serviços, clientes, todos os gastos, custos e despesas. Então, focaliza os custos indiretos. Então, o ABC ele focaliza os indiretos, melhorando a forma de alocação das suas parcelas aos diferentes objetos de custo. Daí trata o produto como objeto de custo, né? É quase como um centro de custo, mas não é. São chamados objetos de custos, né? Ou drivers, né? Tem alguns livros que chamam de drivers. Então, o custeio baseado em atividades, o ABC, ele não pode ser utilizado para apuração de impostos. Os recursos são despendidos nas atividades que são consumidas pelos objetos de custo. Então, aqui nós não falamos de centro de custo, falamos de objetos de custo. Como que funciona isso aqui? Eu montei para vocês um gráfico, né, sobre o custo ABC. Tem a primeira etapa e segunda etapa, né? Então, ele começa aqui, custos, contas contábeis, materiais, salários, encargos, energia, depreciação. Os custos indiretos, os recursos diretos, materiais diretos, mão de obra, etc. Eles vêm para os fatores de consumo de recursos, vai alocando o custo da atividade. Esses recursos diretos ele vem direto para o objeto, né? Daí temos o custo das atividades. Quando nós temos o custo da atividade, ele vem para os direcionadores de custo, que vai para o objeto também. A apuração do resultado é a mesma, né? As receitas líquidas de impostos já, né? Menos o custo do produto vendido, vai chegar ao resultado bruto
do meu produto. Agora um comparativo, né? Já estamos quase finalizando nossa aula aí. É um comparativo entre os métodos, né, de custeio direto, como que funciona. Então vocês têm aqui o gráfico, né? O custo direto ele funciona assim: os custos fixos vão direto para o resultado, os custos variáveis são atribuídos ao produto, vai para o estoque, daí vai para custo na venda, né? Para custo das mercadorias vendidas. O custo por absorção, né? Absorção total. Então, os custos indiretos ele vai para rateio, os custos diretos são atribuídos diretamente no produto e vai para estoque. De estoque, quando é vendido, vai para o custo de mercadoria vendida, onde nós vamos ter aí essa alocação para os resultados na DRE. O custeio por ABC, né? Ele começa assim, né? Custos indiretos são alocados para as atividades, os custos diretos são atribuídos diretamente aos objetos de custo ou drivers. Os produtos são depois atribuídos ao estoque, vai para o custo das mercadorias vendidas, o resultado. Na verdade, é só uma mudança de critério, né? Gente, próxima aula nós vamos ver aí custos indiretos e rateios, ok, gente? Obrigado por você ter assistido mais uma aula e não deixe de colocar aí o seu like se gostou, seus comentários e fazer inscrição no meu canal. Até a próxima!